Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Muito obrigado pela sua companhia e tenha um excelente dia. No programa de hoje nós vamos falar sobre exportações do agronegócio. Vamos comentar também sobre o mercado de lácteos. Vamos falar sobre o ESG na cadeia da cana. E vamos falar sobre a produção de etanol à base de milho e também sobre preço dos alimentos. E vamos comentar sobre o mercado e custos de produção da pecuária de corte. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre exportações do agronegócio. Dados divulgados pelo Instituto de Economia Agrícola, o IEA, mostram que as exportações brasileiras do agronegócio tiveram um avanço no período de janeiro a outubro deste ano. A alta foi de 19,5% na comparação com o mesmo período do ano passado, alcançando 102 bilhões de dólares. 43,4% do total nacional. Já as importações também cresceram, 21,8% no mesmo período, registrando 12,6 bilhões de dólares, ou seja, 7% do total nacional. O superávit do agronegócio foi de 89 bilhões de dólares, sendo 19,2% superior na comparação com o mesmo período de janeiro a outubro do ano passado. Na análise do IEA, os números mostram que o comércio exterior brasileiro só não foi deficitário devido ao bom desempenho do agronegócio, uma vez que os demais setores da economia, com exportações de 133 bilhões de dólares e importações de 164 bilhões de dólares, produziram um déficit de 35 bilhões de dólares nos primeiros 10 meses desse ano. No entanto, a participação das exportações no agronegócio no total nacional recuou 6 pontos percentuais e das importações caiu 1 ponto percentual no período analisado. Depois de decorridos os 10 primeiros meses de 2021 e considerando o bom desempenho das variações positivas do agronegócio brasileiro, 19,5% nas exportações e 19,2% no saldo comercial se mantenha nos próximos meses. O cálculo da projeção para o final de 2021 é o valor das exportações que possa ficar próximo aí a 120 bilhões de dólares e o saldo do agro em 104 bilhões de dólares, um novo recorde brasileiro, ultrapassando as maiores marcas para as exportações do ano de 2018, que foram de 101 bilhões de dólares, e do saldo comercial de 2020, de 87 bilhões. E agora eu vou comentar sobre o mercado de lácteos. Os preços dos lácteos no mercado atacadista seguiram em queda agora no mês de novembro. No mercado spot, aquele que é feito de uma empresa para outra, a tendência também foi de recuo. O crescimento sazonal da oferta de leite neste período, o maior estoque industrial e o fraco consumo acabou dificultando a sustentação nos preços. Já na última semana de novembro, houve uma maior resistência nos preços. Os dados preliminares de captação de leite inspecionado mostraram um resultado bem abaixo do ano passado para o terceiro trimestre, uma queda de 5%, indicando que o aperto nas margens do produtor está afetando a produção. Esse ajuste negativo na oferta, por outro lado, tende a colocar um piso nas cotações. Os dados são do boletim Sileite da Embrapa e que vem mostrando a real situação do setor. Em relação ao leite UHT, aquele de caixinha,
houve uma queda de 7,7% em novembro, em comparação com outubro, sendo o litro cotado a R$ 3,18 no mercado atacadista em São Paulo. Em novembro, o preço do leite ao produtor registrou uma nova queda, acumulando uma baixa de 20 centavos por litro em relação a setembro. Para o pagamento de dezembro, os conceleites, eles indicaram um recuo nas cotações de Minas Gerais e Paraná, que caíram na ordem de 3,6% para Minas Gerais e 5,9% lá no Paraná. E Rio Grande do Sul e Santa Catarina ainda não divulgaram a resolução da última reunião, mas a tendência é de queda em linha com o mercado atacadista e o mercado spot. E agora eu vou conversar com Aline Silva. A Aline, ela é gerente de projetos de cana da Fundação Solidariedade. E nós vamos falar sobre um tema interessante, nós vamos falar sobre sustentabilidade na cadeia da cana. Aline Silva, muito obrigado pela sua presença no nosso programa, muito bom dia. E eu tenho certeza que esse tema que nós vamos falar é um tema atualíssimo, sustentabilidade. Tudo bem com você? Bom dia, Antônio, tudo bem? Obrigada pelo convite. É um prazer tê-la aqui para falar de um tema interessante, né? Principalmente agora, nós saímos aí da COP26, né? Lá em Glasgow, e muita gente falando, o planeta está assim, o planeta está assado, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Será que vão fazer mesmo? Bom, a gente está trabalhando justamente para isso, para que essas ações, né, que foram discutidas em Glasgow não fiquem só no ramo político, mas sim se materializem em ações concretas. E esse é o trabalho que a Fundação Solidariedade vem fazendo, não só na cadeia de cana, mas em outras cadeias agropecuárias. Por exemplo, quais são as cadeias que vocês trabalham? Que vocês estão atuando? É uma organização internacional, né? Então a gente atua em mais de 40 países. No Brasil a gente atua em 8 cadeias produtivas, então atuamos na cadeia de cacau e pecuária, também laranja, erva mate, algodão, cana-de-açúcar. Bom, Aline, se for fazer um balanço geral, se a gente for passar a régua nessas cadeias todas, como é que a Fundação Solidariedade está vendo essa situação aqui no Brasil? O Brasil, ele tem um potencial aí de ser protagonista mesmo nessa questão de sustentabilidade, mudanças climáticas, né? Então, porque o país já é um grande conservador, acho que a gente tem também em termos de legislação, uma das legislações ambientais mais rigorosas aí do mundo. E a gente tem um potencial aí com a agricultura de exercer mesmo esse protagonismo, porque pensando em mudanças climáticas, aí a agricultura é responsável também pela conservação e pela captura de carbono aí em grande escala. O Brasil, a gente sabe que é um país, vamos dizer, é um país continental, é um país muito grande. A gente tem diversas realidades aqui dentro, principalmente realidades climáticas. Nós temos lá no sul, tem no norte, condições totalmente adversas. E é, às vezes, muito difícil conciliar tudo isso, né? E nós temos aqui a região centro-oeste, uma região altamente produtiva e que, infelizmente, por um passado não muito distante, não tinha essa noção de preservação, como se tem hoje. De maneira geral, eu que vivo e convivo no meio agropecuário, direto aí, eu não vou dizer 24 horas por dia, né? Mas basicamente a minha vida é no campo, a gente percebe que tem uma consciência muito grande pelo lado do produtor em preservar, que muita gente hoje já não faria mais o que fez num passado aí meio próximo. Isso acontece, né? Está acontecendo, né?
Sim, isso está acontecendo. Acho que também não é uma questão do Brasil, o mundo hoje vê essas questões ambientais de outra forma. Então, o trabalho do Solidariedade é justamente começa nessa etapa de engajamento dos produtores, de informação com relação a como se adequar tanto às leis ambientais e sociais, como também se engajar nisso, né? De realmente entender que essa preservação não é uma questão para fora, para o meio ambiente, mas é uma questão também de sobrevivência da agricultura e do próprio cultivo ali, né? Do trabalho. Então, fazer com que isso saia também dessa questão totalmente burocrática e trazer isso para o campo. Então, no campo, o que quer dizer essas questões de mudanças climáticas, o que é preservar, né? Então, o nosso trabalho, junto com os nossos parceiros da cana, então a gente tem parcerias com organizações, associações de produtores e também usinas, juntos sensibilizar isso e dar treinamento e melhoria na assistência técnica para que esses produtores consigam, de fato, preservar o meio ambiente e continuar aí produzindo, tendo rentabilidade, mas também respeitando aí o meio ambiente e as pessoas, né? Então, os trabalhadores. Isso é sustentabilidade, né? Os 3 pilares. De maneira geral, o próprio produtor já tem essa consciência, pelo menos uma boa parte já tem essa consciência, que se não preservar, a coisa vai estourar lá na frente, né? Isso facilita bastante o nosso trabalho, né? Então, dar ferramentas para que o produtor consiga viabilizar isso que ele já tem em mente, né? Já está conscientizado, então, ajudar ele aí com assistência técnica, com outras ferramentas para garantir essa sustentabilidade e também divulgar o que a gente já faz, né? Porque isso também, o produtor brasileiro já faz muito. Então, divulgar todas essas ações que são feitas nas cadeias e não só de cana. Então, acho que isso, o conceito de ESG, que nada mais é que esses 3 pilares da sustentabilidade, que é a parte meio ambiente, a parte social e a parte de governança, então, traduzir isso nas ações que o produtor já faz. Esse é o grande trabalho. Agora é só uma questão de bom senso e adaptabilidade, porque todo mundo já sabe que tem que fazer a coisa certa, senão vai dar problema. Bom, eu conversei com a Aline Silva, gerente de projetos de cana da Fundação Solidariedade, e nós demos aí uma visão geral sobre sustentabilidade nas principais culturas, não só no Brasil, como basicamente no planeta todo. Aline Silva, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Eu quero trazê-la mais vezes aqui, porque tem muita coisa boa para a gente falar ainda, ok? Muito obrigado e um bom dia. Obrigada, bom dia. Um abraço. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre a produção de etanol à base de milho e também sobre os preços dos alimentos. É um minutinho só, nós voltamos já. Na madrugada, com o leite já tirado, o trator já tá ligado. Quem é do campo não espera por milagre. Começa cedo numa máquina da Camagre, trabalhando a terra ou tratando o gado. Produz melhor com a Camagre ao seu lado. Camagre, as melhores marcas sempre ao seu lado. No campo, tudo tem seu tempo. E em todo tempo, você pode contar com o crédito do Banco do Brasil. Seja para custear despesas do dia a dia, comprar animais para recria e engorda, contratar serviços e muito mais. O maior parceiro do agro de todos os tempos está o tempo todo aqui para apoiar você, produtor rural. Conheça nossas linhas de crédito para custeio e contrate sempre que precisar. Banco do Brasil, para tudo que o agro imaginar. A Força Econômica do Centro-Oeste, referência no agronegócio, uma das economias que mais crescem no Brasil. É nesse cenário que o Senar Goiás vem transformando a vida para quem quer produzir e inovar. E conhecimento na prática é no Senar Goiás. E onde o Senar estiver, pode olhar em volta que você vai ver sonhos se transformando em realidade. Do campo à cidade, vem com o Senar Goiás. Quer aprender? Vem para o Senar Goiás, a maior escola da terra.
Especialista em segurança privada, o Grupo Tecnoseg é líder do segmento no Centro-Oeste. Há 26 anos, 24 horas por dia e 7 dias por semana, protegendo o seu bem mais valioso. Segurança aliada à tecnologia e inovação, proporcionando proteção e economia para o seu condomínio, empresa ou residência. Honramos o compromisso de proteger patrimônios e vidas. Acesse o nosso site grupotecnoseg.com.br. Mantendo a tradição, as concessionárias Ford desejam a você um feliz Ford novo. Nova Ranger 2022, a picape mais conectada e premiada do Brasil. Com motor diesel de 200 cavalos, tração 4x4, 100% de conectividade via Ford Pass, controle adaptativo de carga e toda a superioridade da picape raça forte. Nova Ranger 2022. Faça um test drive nas concessionárias Ford. Lumage, nas principais cooperativas e revendas do Brasil. Agronegócio, oferecimento Lumage, nas principais cooperativas e revendas do Brasil. Senar Goiás, a maior escola da terra. Banco do Brasil, para tudo que o agro imaginar. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos comentar sobre exportação de alimentos. O índice de preços dos alimentos que foi divulgado pelo Banco Mundial, ele observa aumento nas exportações do agronegócio brasileiro. O número alcançou 121 pontos em outubro desse ano, indicando uma elevação de quase 25% em relação ao mês de outubro do ano passado. A elevação dos preços médios de exportação foi determinante para o incremento das vendas externas, uma vez que cresceram quase 26% comparados a outubro de 2020. A VMX Agropecuária mostra que as exportações brasileiras apresentam uma forte retomada. Apesar do incremento nas vendas externas do agronegócio, os outros produtos exportados pelo Brasil demonstraram maior dinamismo, registrando uma alta de 42%. O complexo soja continua sendo o principal setor exportador do agronegócio brasileiro. Em outubro de 2021, as exportações do setor foram de 2,4 bilhões de dólares, valor 75% superior aos 1 bilhão 410 milhões de dólares exportados em outubro do ano passado. As exportações de carnes subiram 3,6% em outubro desse ano, alcançando 1,5 bi. Em outubro de 2021, houve um registro recorde de exportação de carne de frango e também de carne suína. E em valor e quantidade. As vendas externas de carne de frango foram de 700 milhões de dólares, 60% a mais, resultado tanto do aumento da quantidade exportada, 23%, como do preço médio de exportação do produto em 29%. E agora eu vou comentar sobre a produção de etanol à base de milho. Segundo a Única, a região centro-sul do país já acumula uma produção de 2,1 milhões de metros cúbicos de etanol à base de milho para a safra 21-22.
O aumento da produção nos últimos meses é reflexo, sobretudo, do incremento na margem bruta de esmagamento do milho para a produção de etanol. Para se ter uma ideia, o Mato Grosso é o principal produtor de etanol a partir do cereal e lá na região apresentou, no mês de novembro, uma margem de R$ 60 por saca, o que corresponde a 89% do preço do cereal no período. Cabe destacar que esse foi o maior share da margem do milho sobre o preço do milho desde dezembro de 2019. E dentre os fatores que contribuíram para esse cenário está a valorização do etanol hidratado, que já aponta quase 14% no comparativo mensal do indicador de etanol hidratado para o Mato Grosso. Isso livre de impostos. E diante desse cenário, o aumento da margem bruta de esmagamento do milho para a produção de etanol pode continuar incentivando o setor a ampliar a sua produção nos próximos meses. E agora eu vou conversar com Ademar Leal. O Ademar Leal é o CEO da Campo Nutrição Animal. E nós vamos falar sobre o mercado do boi, vamos falar sobre custos de produção. Ademar Leal, muito obrigado pela sua presença, muito bom dia. E eu tenho certeza que nós vamos falar de um tema altamente interessante. Tudo bem? Bom dia, Toninho. Bom dia, amigos do programa Agronegócio. Tudo ótimo, graças a Deus. Muita chuva na nossa região, os pastos saindo, muita coisa boa. Tem muita coisa boa para trazer para o pessoal, Toninho. Isso é bom. Bom, é bom entre aspas, né? Porque tem uns pedaços aí também que está meio complicado, né? Principalmente custo de produção, né, Ademar? Quem não fizer conta, está complicado, não está? Exatamente. O que a gente vem vivenciando na pecuária, até eu estou usando bastante uma analogia, Toninho, que é... Nós estamos vivenciando uma perda muito forte de áreas que são agricultáveis para a agricultura. Isso está nos pressionando. Então, eu acredito que o pecuarista de corte, ele vai ter que ser cada vez mais profissional em aprender a manejar áreas que não têm aptidão agrícola. Por exemplo, áreas de fazendas de topografia ondulada, áreas de varjão. Então, são áreas que não têm aptidão agrícola. Esse vai ser um dos grandes, talvez uma das grandes sacadas para os próximos anos para a pecuária brasileira e principalmente a do Centro-Oeste é quem realmente souber aproveitar melhor essas áreas. E a pressão de custo, obviamente, ela vem porque preço puxa custo. Então, como o boi subiu, nós aproveitamos muito bem o 2020, o 2021 já foi um cenário mais desafiador, com os custos aumentando, e 2022 a gente tem que realmente ser muito bom em gestão, em saber fazer conta, entendeu? Eu acredito, baseado nisso que você falou, de aproveitamento de áreas não aproveitáveis para a agricultura, jogar a pecuária lá dentro. Agora, tem aquele outro lado, que é a integração lavoura-pecuária. Nós podemos ter uma terceira safra de boi, né? Eu entro, dependendo da área, eu entro com soja, milho e capim e depois boi. Então, dá para fazer um balanço aí muito interessante, né, Ademar? Aliás, esse tem sido uma saída, um corredor de movimento da pecuária de corte magnífico, né? O estado do Mato Grosso é um estado que cresce na pecuária de corte usando exatamente esse tipo de manejo. Então, Goiás também, mas até mais no Mato Grosso, onde tem grandes projetos montados em cima de áreas de integração lavoura-pecuária. Mas esse ano, o que eu gostaria de chamar a atenção... agora, o momento que nós estamos vivendo, você que está aí na sua fazenda, tome cuidado, porque como a chuva veio com mais abundância, o movimento de vida no solo, de vida nas nossas pastagens, ele está muito forte. E o que é vida? Tem vida muito boa, que traz benefício, e tem vida que não é tão bem-vinda, que é a vida da lagarta, a vida da cigarrinha. Então, nós estamos com um ataque fortíssimo de cigarrinha e de lagarta nos pastos nesse momento. É um custo que não tem como deixar para depois. Se tiver ataque desses insetos, tem que ser controlado. Além, obviamente, do ataque do herbicida em folha redonda. O ano passado choveu pouco no Centro-Oeste, então os pastos estão mais sujos. Então, nós vamos ter que ter cuidado com esses três fatores. Muito cuidado, muita atenção, e é um custo que não tem como evitar. Agora, tem outros custos que dá para administrar muito, muito melhor, como nutrição e adubação. Se achar que é oportuno, a gente pode discorrer um pouco sobre esse assunto. Excelente. Haja vista que
nós tivemos aí, estava todo mundo feliz da vida, com a arroba lá em cima e muita gente escrevia na mão e postava nos grupos de WhatsApp, vai para 380, vai não sei para quanto, de repente vem a vaca louca cair em cima de... Vaca louca política, né? Derruba a arroba do boi e agora começa a subir de novo, agora começa a baixar de novo. Quer dizer, está uma sanfona assim que está deixando aí muita gente doida, principalmente quem não tem planejamento, né? Exatamente. O momento é muito oportuno para a produção de gado a pasto, correto? Então, sim. Produzir bem a pasto é o grande segredo desse momento. Onde a gente tem visto aí custos próximos de R$100 por mês. Se você conseguir colocar 0,8 arrobas por mês, 0,7 arrobas, você vai ter uma arroba produzida na casa de R$120, R$130. E vendendo a 300 tem boa margem. Porém, nós estamos pressionados pelo preço do bezerro. O bezerro é um produto que se valorizou muito nos últimos 5 anos. Eu acredito que não cai de preço. Então, nós temos pressão de custo via bezerro. Agora sim, nutrição, sanidade, fertilizantes, né? Ureia, eu fiz uma simulação essa semana, Toninho, para elevar a lotação de 2 para 3 UA por hectare, num projeto já intensivo, um projeto que já aduba, o valor investido nessa 1 UA a mais de incremento via adubo é de R$1.000 por UA, por essa UA a mais, essa UA adicional. E R$1.000 para você usar ela em 6 meses dá quase 170, R$180 por mês a mais de custo. Então, tá proibitivo. Então, você tem que achar outras... Quem não comprou ureia ainda, não se planejou lá atrás e realmente o negócio explodiu, né? Nitrogênio, então, estamos vivendo uma inflação absurda dos fertilizantes, que parece que só vai começar a cair no segundo semestre do ano que vem. Então, precisa de ser eficiente e produzir gado a pasto, o uso do suplemento certo, da forma certa, do manejo correto para os animais certos. Então, tem margem, mas já está muito mais espremida do que foi 2020, correto? E ainda mais espremida do que 21. 21 foi mais espremido que 20 e 22 tende a ser de margens mais espremidas do que 2021. Então, é um momento de muito controle, muito custo, muita gestão na mão de todos os seus fatores dentro da propriedade. O Ademar, é aquela velha história antiga que meu avô, meu bisavô falava. A gente aprende pela dor. Então, é o que está acontecendo hoje. De maneira geral, a gente já está até cansado de falar, o pessoal da pecuária, que me desculpe a franqueza, mas ainda está um pessoal, vamos dizer, de maneira geral, despreparado, onde só se pensa ainda em preço de arroba. E não é por aí o caminho, né? A arroba é uma consequência. Agora, fala-se que a gente sabe muito da porteira para dentro e da porteira para fora que é o problema. Eu acho que o problema também é para dentro da porteira, né? Da porteira para dentro. Sim. Nós estamos vivendo um momento de muita profissionalização em tudo, né? Claro. Agricultura, frango de corte, suínos, gado de leite, né? Então, é um caminho de profissionalização muito violento, muito forte, muito rápido. O que nós temos para o ano que vem é uma tendência de arroba firme, porque eu tenho certeza que a China volta a comprar, ela precisa de comprar a nossa carne, né? Então, ela volta a comprar, mesmo assim, a renda do brasileiro, que ainda é mais de 70% do nosso consumo, está deprimida, que vai fazer com que talvez não temos um gatilho muito forte de preço, mas eu acredito em manutenção de um preço de arroba nesses patamares que a gente está vendo hoje. Agora, gerenciar mão de obra, custo e venda, né? Na verdade, é um tripé. O que é feito no negócio pecuária de corte? Aquisição, venda e produção. Sim. 3 coisas. Só tem esses 3. Então, você comprar bem, produzir bem e vender bem. Se um desses não é o forte, se você não é bom em um desses aí, você tem que ser muito melhor no outro para compensar o que você possa ser não tão eficiente em um desses 3. Não tem o que se gerenciar a não ser esses 3. E aí nós, pecuaristas, temos a tendência de olharmos demais a produção e menos a aquisição e menos na comercialização. Se não colocar a marcha direito, vai encavalar. Essa é a realidade. Exato. Ademar, com certeza. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença no nosso programa e eu espero trazê-lo mais vezes aqui no nosso programa, porque essas conversas aqui são boas e que faz muita gente abrir o olho. Muito obrigado, um bom dia. Obrigado a você, um grande abraço aos amigos e que tenham um bom dia de trabalho, de luta, de garra e de sucesso nos negócios pecuários. Falou, meu irmão. Grande. Obrigado. Um abraço, Ademar. Até mais. Tchau, tchau.
E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: educação é o que sobra depois que você esquece o que aprendeu na escola. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.